O que acontece no seu organismo quando você toma creatina de forma contínua, diariamente? Olá, colegas, sou o Dr. Borja Bandeira. A creatina, um dos suplementos mais estudados e mais seguros, para não dizer o mais seguro. Hoje quero explicar o que acontece quando você toma creatina de forma contínua, mas primeiro você precisa entender o que é a creatina e como funciona no seu organismo. A creatina é um peptídeo. Um peptídeo não é mais do que a união de vários aminoácidos. Neste caso, a creatina é formada por arginina, glicina e metionina. Apesar do que vocês possam pensar, a creatina não é uma molécula estranha ao organismo. Seu organismo cria, sintetiza todos os dias uma quantidade determinada de creatina. Ele faz isso no fígado e em menor proporção nos rins e no pâncreas. E da mesma forma, você também a ingere com os alimentos, principalmente carne e peixe. Por isso, o seu consumo em população vegetariana e vegana é bastante importante. E como funciona a creatina? Você vai entender. Preste atenção, todas as ações da creatina podem ser resumidas no seguinte: armazena e doa grupos fosfato. Vocês devem ter ouvido que uma molécula, o adenosina trifosfato, é a moeda de troca energética das suas células. Ou seja, suas células usam adenosina trifosfato para realizar todas as funções que requerem energia. ATP. O que acontece? Que quando o adenosina trifosfato é usado, ele se transforma em adenosina difosfato. E quando o adenosina difosfato é consumido, se transforma em adenosina monofosfato. Aqui temos 3 fósforos, aqui temos 2 fósforos e aqui temos apenas um fósforo. Quem recupera esses fósforos que foram perdidos e, portanto, regenera o adenosina trifosfato para que a célula tenha energia? A creatina. A creatina tem a capacidade de fornecer fósforos muito rapidamente, fornecer fosfato, por isso é armazenada na forma de fosfocreatina e assim regenerar o adenosina trifosfato. De certa forma, e para que possamos entender, a creatina de alguma forma recarrega continuamente as baterias de suas células para que elas possam ter energia para cumprir suas funções continuamente. Portanto, a creatina é de tremenda utilidade em tecidos com alta demanda energética. Quais são os dois que vocês conseguem pensar? Bem, o sistema nervoso central, o cérebro e também o tecido muscular, especialmente em situação de exercício físico. E agora que vocês entendem para que serve ou como funciona a creatina, vamos ver até 13 mudanças que ocorrem no seu organismo quando você começa a tomá-la de forma contínua. Primeiro, uma consequência natural do consumo contínuo de creatina é que vão aumentar os depósitos intramusculares da mesma. A creatina é armazenada em muitos tecidos, mas principalmente é armazenada no músculo. Lá ficará disponível para quando o seu tecido muscular precisar de energia extra. Especialmente em esforços muito explosivos, muito rápidos, como pode ser um sprint, um levantamento de peso de halterofilismo ou um salto de altura. O que vocês precisam entender é que justamente falo sobre o consumo diário ou o consumo contínuo neste vídeo porque a creatina funciona por acumulação. Muita gente se confunde pensando ou perguntando quando deve tomar a creatina. Eu tomo antes de treinar ou tomo depois de treinar? Eu tomo em jejum ou com alimentos? Eu tomo à noite às 7 da tarde quando eu tomo? Não importa. Por que não importa? Porque a creatina, como a beta-alanina, é um desses suplementos que funciona por acúmulo. Ela se acumula no músculo desde que a ingestão de creatina seja maior que o seu consumo, que é o que se pretende com a suplementação. Dessa forma, é interessante, rapazes, que vocês tomem creatina pelo menos 3 ou 4 semanas de forma ininterrupta para ver a maioria dos benefícios. Um erro muito comum é tomar a creatina 3 ou 4 dias por semana e não tomá-la no resto da semana ou tomá-la apenas nos dias de treino e não nos dias de descanso. Se vocês vão ver alguns benefícios assim também, mas não vão aproveitar ao máximo este suplemento. Segundo ponto, aumento da força e potência muscular. De fato, a nível atlético, a nível esportivo, provavelmente este seja o benefício mais destacado da creatina. E é por isso que a creatina é mais benéfica em termos de desempenho esportivo naqueles esportes de força, ou que incluem um componente de força-potência importante. Halterofilia, treinamento da hipertrofia na academia. Atletismo de velocidade, provas muito rápidas e sprints. 100 metros, 200 metros, 400 metros e esportes de equipe com esforços intervalados. Uma das mudanças mais notáveis que você verá quando começar a tomar creatina é que suas marcas aumentam.
Não é algo milagroso nem espetacular, mas você vai conseguir levantar mais quilos do que antes e também vai conseguir fazer um maior número de repetições. Terceiro ponto, aumenta o seu peso. Isso é algo que preocupa muitas pessoas. Quando começa a tomar creatina, uma das maiores preocupações é a balança. Expliquei, porém reiterarei. O aumento de peso com a creatina, principalmente nos primeiros dias e semanas, não se deve a um aumento de gordura corporal. Deve-se a um aumento da água corporal total. Porque a creatina é uma substância osmótica e quando entra na célula, arrasta a água consigo. O que isso consegue? Faz com que a célula inche, aumenta o volume intracelular, o que é interessante até para aumentar a hipertrofia muscular. Por quê? Pois porque este aumento de volume intracelular na célula muscular dá sinais à célula que estimulam a hipertrofia. Quarto ponto, uma sessão médica, um ponto médico importante, aumenta a creatinina. Não confunda creatina com creatinina. A creatina se metaboliza, se degrada a creatinina. E ocorre algo que pode se tornar problemático e é que os médicos olhamos para este valor, a creatinina no sangue, para saber como os rins de um paciente estão funcionando. Por quê? Bem, porque quando os rins, que são órgãos que filtram muitas substâncias, não funcionam bem, essa substância, a creatinina, naturalmente aumenta no sangue. E por que aumenta? Bem, porque não está sendo filtrada e eliminada no ritmo que naturalmente é eliminada. O que acontece quando você toma creatina? Bem, ela se degrada naturalmente em creatinina e os valores de creatinina aumentam um pouco na análise. Normalmente se situam no limite superior do intervalo de normalidade ou ultrapassam ligeiramente. Isso gera muitas preocupações, muitas consultas médicas. E, acima de tudo, muito medo dos suplementos. Porque o que acontece tristemente é que o consumo de creatina é erroneamente vinculado ao dano renal, através do aumento da creatinina quando não há nenhum mecanismo que vincule esses dois fatos em pessoas saudáveis. E além disso, existem centenas de estudos que analisam esse fenômeno. A creatina não causa nenhum tipo de dano renal em pessoas saudáveis e não podemos afirmar isso em pessoas com deterioração renal estabelecida porque não há estudos suficientes e evidências suficientes. Quinto ponto, aumenta a água corporal total e por isso aumenta o peso. Eu disse antes, a creatina atrai água e incha a célula de água. Sexto ponto, aumenta a capacidade anaeróbica. O que isso significa? Que você vai ser mais eficaz realizando sprints em esportes de equipe, onde tenha que exercer esforços a muito alta intensidade, seguidos de períodos de descanso no CrossFit e em todo aquele exercício onde o desempenho anaeróbico seja importante. Sétimo ponto, vai beneficiar sua massa magra e isso faz de forma indireta ao fazer você treinar de forma mais intensa, ao fazer você lidar com cargas um pouco superiores e também há um efeito pelo qual as pessoas que se suplementam não só com creatina, mas também com outras substâncias treinam mais e treinam melhor ou prestam mais atenção ao seu treinamento. Ponto número 8, vai diminuir a fadiga. Eu adoro este ponto porque a creatina tem muitos benefícios clínicos ou não esportivos que normalmente são completamente ignorados. Este é um deles porque a creatina é capaz de diminuir a fadiga, o cansaço e melhorar os níveis de alerta. Mas vejam, isso é conseguido de forma mais bem-sucedida quando há uma privação de sono, ou seja, quando não descansamos o suficiente. Vejam a importância disso em populações profissionais como pilotos de aviação que passam muito tempo sem dormir, ou em profissionais de saúde com plantões de 24 horas onde me incluo ou me incluía, em bombeiros, policiais, forças de segurança, militares. Em suma, em situações onde é necessário desempenhar fisicamente e cognitivamente a 100%, apesar de estar em uma situação de privação de sono ou de condições subótimas de descanso. Ponto número 9. Melhora o osso, a densidade mineral óssea. Sempre se presta atenção ao músculo, raramente se presta atenção ao osso e é tão importante quanto o músculo. Ter um osso mais forte, ter maior densidade mineral óssea, estará relacionado a um menor risco de quedas, maior capacidade funcional e menor risco de fraturas. Algo muito importante, especialmente em idades mais avançadas. 10º ponto é um efeito negativo. Não me refiro a ruim, mas que não acontece. E o que é que não acontece? E que muita gente comenta e se preocupa com isso. Pois é o aumento de testosterona e de dihidrotestosterona,
que não aumentam, pelo menos diretamente, pelo consumo de creatina. E sim, existem alguns estudos que afirmam que sim, eles fazem. Mas se analisarmos a maioria dos estudos, a direção das evidências afirma que não aumenta a creatina diretamente. Nem a testosterona, nem provavelmente a dihidrotestosterona também. Então, por que às vezes aumenta? Pois aumentam de forma indireta pelo efeito do treinamento mais intenso que os indivíduos que se suplementam com creatina realizam. O ponto número 11 também é surpreendente e é que a creatina demonstrou diminuir os sintomas depressivos, especialmente quando usada em conjunto com inibidores seletivos da recaptação de serotonina ou inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Por quê? Porque eles têm um efeito sinérgico. Estabelece, parece ser, sinergias entre ambos os elementos. E algo também muito interessante é que as mulheres se beneficiam mais neste aspecto do que os homens. Por algum motivo que não conhecemos, as mulheres melhoram mais em termos de sintomas depressivos do que os homens com o consumo de creatina. O ponto número 12 é essencial para qualquer atleta e é que a creatina maximiza a ressíntese de glicogênio. O glicogênio é uma reserva energética que temos armazenada no fígado e no músculo e que utilizamos especialmente em esforços de alta intensidade. Ser capaz de ter boas reservas de glicogênio é essencial para qualquer atleta e especialmente para esportes onde há picos de intensidade e na maioria deles há. Quando consumimos os depósitos de glicogênio após um treino, um teste, uma competição, o objetivo prioritário de qualquer atleta é ressintetizar esses depósitos de glicogênio. A ingestão de carboidratos aqui é crucial, mas existem algumas substâncias como a cafeína ou como a creatina monoidratada que maximizam, aceleram este processo de ressíntese de glicogênio. Algo que a torna potencialmente útil em qualquer esporte, não apenas nos esportes de força, mas também para corredores, nadadores, atletas de resistência. E por último, algo novo e sobre o qual não se costuma falar em relação à creatina é que ela diminui o dano no ácido desoxirribonucleico induzido por radicais livres, por espécies reativas de oxigênio. De alguma forma previne que a célula seja danificada por um excesso de estresse oxidativo, de radicais livres que são produzidos pelo simples fato de a célula estar viva, também são produzidos no exercício físico e são produzidos em resposta ao contato com múltiplos contaminantes, dieta ocidental e estilo de vida deficiente. E até aqui o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham aprendido algo neste vídeo. Se quiserem mais vídeos deste tipo, não hesitem em deixar a sugestão nos comentários. Querem experimentar a creatina? Então têm um desconto de 10% com o código EMPODERA na creatina da Full Gas. Deixo-a na descrição aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e continuem se empoderando.